nem sei quem você é. Ainda. Sou eu, quase literalmente. Hoje você vai aprender o que acontece quando alguém faz exatamente o contrário de tudo aquilo que é recomendado na jornada do herói. E por que essa estrutura é usada para criar histórias memoráveis que você ama. Então já deixa um like, se inscreve no canal, porque hoje vai ser um videozinho rápido e tranquilo. Na semana passada eu falei da jornada do herói. Se você ainda não viu o vídeo, corre lá pra ver porque está muito legal. E tem vários conceitos e ideias que eu exploro lá que eu vou trazer aqui pra esse vídeo. Mas eu só explico mesmo de maneira mais aprofundada por lá. Muita gente vende a ideia de jornada do herói do Joseph Campbell como uma fórmula infalível para se escrever uma grande história. Mas a gente já discutiu por que isso não é bem verdade. Seja porque a maioria das pessoas não está usando a versão do Campbell e sim do Vogler, ou outra versão mais reduzida ainda. Ou seja, porque a versão do Campbell já é muito falha e ele mesmo diz que nem toda história vai ter todos os 17 passos e talvez nem estejam na mesma ordem. O que é basicamente dizer que uma história que não usa nenhum dos 17 passos ainda poderia ser considerada uma jornada do herói. It goes in the square hole. The square hole. That's right, it's the square hole. Right, the square. It goes in the square hole. A gente já sabe também que diversos críticos de mitologia comparada e religião comparada da atualidade, como a Sarah Bond e o Joel Christensen, não consideram o monomito tão relevante, e que ele foi construído sob uma visão enviesada do Campbell sobre mitologias do folclore asiático, africano e nativo americano. Basicamente, homem branco católico vendo Jesus até no pão com manteiga. Agora, Renato, você acha que o Bitcoin vai ficar um pouco mais popular? Porque A maioria das pessoas vai pro céu ou pro inferno. O problema específico disso é que o Campbell não só mudou como as histórias antigas eram vistas, mas a sua ideia se popularizou a um ponto que começou a moldar as histórias que ainda viriam a ser escritas, com a sua ideia de jornada do herói povoando a mente de um sem fim de roteiristas de Hollywood, que por sua vez vão povoar a sua cabeça, meu quase amigo. Tem gente, inclusive, que acha que a popularidade do Campbell no ocidente é explicada por ênfase no individualismo. O herói individual, livre da comunidade ou da história, que resolve tudo sozinho, muito similar à filosofia da Ayn Rand. Mas é para isso que eu estou aqui, para afastar você da Ayn Rand e para mostrar que você não precisa seguir a jornada do herói. Mais do que isso, eu estou aqui para mostrar que mesmo que você faça tudo diferente do que o Campbell dizia, você ainda pode escrever uma história incrível. Mas principalmente eu estou aqui para afastar você da Ayn Rand. Para começo de conversa, vamos lembrar que O Herói de Mil Faces foi publicado há mais de 75 anos. Numa época em que as atitudes em relação à masculinidade, ao conflito e à cultura não ocidental eram muito distantes das atuais. Ou seja, quanto mais você passa a beber de outras culturas e realmente absorver o que ressoa em você, maiores as chances de você expandir seu repertório e criar obras únicas. Nas minhas pesquisas para fazer esse vídeo, eu inclusive esbarrei em uma citação de um crítico de cinema que infelizmente eu não encontrei de novo para colocar no vídeo, mas se eu encontrar a tempo eu deixo nos comentários. Ele dizia que os filmes ocidentais são histórias em que o herói faz várias coisas, enquanto os filmes orientais são aqueles em que várias coisas acontecem com o herói. E eu sei o que você vai dizer, mas quase, não era tu que estava reclamando um dia desses que o Jon Snow é chato porque ele é um herói que nunca faz nada e só fica vendo as coisas acontecendo com ele? Ao que eu vou responder, primeiro de tudo, oi, calma, não precisa falar assim comigo, eu também tenho sentimentos. Segundo, sim, o Jon Snow é fraco porque as coisas acontecem com ele sem que ele tome decisões a maior parte do tempo. Mas não é assim que as obras orientais são feitas. A gente vai chegar lá já já. Hoje em dia é fácil encontrar contadores de histórias que estão gradualmente se afastando do monomito. Em vez de aceitar cegamente a jornada do herói, muitos cineastas, roteiristas e autores em geral preferem desconstruí-la, criando histórias sobre personagens que parecem heróis, mas acabam se revelando vilões.
Are we the baddies? Mas não é disso que eu quero falar hoje. Isso fica para o vídeo da semana que vem. Por hoje nós vamos falar da anti-jornada do herói. E aqui eu queria fazer um parêntese para dizer que eu não achei ninguém chamando isso de anti-jornada do herói. Até onde eu busquei, não existe uma convenção para o nome de uma estrutura completamente avessa à jornada do herói. O Oliver Fox chama de mito unitivo, o Michael Hoge nomeia de modo narrativo feminino, a Ursula Le Guin chama de bolsa de ficção, e mesmo eles não estão descrevendo exatamente a mesma coisa entre si. Mas eu estou fazendo o meu melhor aqui para pincelar o trabalho deles enquanto eu faço uma contraposição ao Campbell. Nossa, como eu acordei ousado hoje, né? Eu estou aqui considerando que você já viu minha explicação sobre a jornada do herói do Campbell. A primeira característica desse tipo de história é que o nosso herói não tem um problema. E quando tem, não é um problema real. É no máximo um inconveniente ou um desejo não realizado. O que não quer dizer que ele não supere obstáculos no caminho, mas que isso vem fruto de um desejo e não de uma necessidade. Segundo, que nem sempre vamos lidar com grandes feitos e situações épicas, mas nada impede que você crie algo nessa linha também. Eu vou trazer exemplos disso mais pro final. Então vamos agora a um passo a passo de como funciona a anti-jornada do herói. A busca pela aventura. O protagonista, por vontade própria, busca por algo, com um objetivo claro ou um sonho antigo. Essa busca é o seu cotidiano. Ele desbrava o mundo porque acha isso legal, ou ele quer se tornar o rei dos piratas, muito embora ele não saiba direito o que é ser um pirata. O encontro com a aventura. O protagonista encontra o início do caminho para o seu objetivo ou uma primeira pista nessa busca. Em outros casos, ele também pode simplesmente esbarrar em algo que chama sua atenção, como um cowboy que chega a um povoado mesmo que ele não tenha nada específico para fazer lá. A mudança começa de dentro. O protagonista mostra seus valores e visão de mundo, enfrentando e superando pequenos desafios que reafirmam o seu caráter. Esse é o momento que temos o primeiro conflito, seja porque apareceram bandidos na cidade ou nosso protagonista viu alguém se afogando e pulou na água para ajudar. Aquela não é exatamente a luta dele, mas ele se oferece mesmo assim. Encontro com a comunidade. O protagonista chega a um mundo novo, no qual ele é visto como diferente, seja com preconceito ou admiração. Esse é o momento em que o herói encontra com a gama de outros personagens que vamos acompanhar. Eles podem ser novos companheiros ou só inocentes que precisam ser protegidos. Tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem traição, tem evangélico. Subida ao Olimpo. O protagonista é acolhido ou exaltado pela nova comunidade, sendo abraçado pelas diferenças de perspectiva que ele traz. Isso varia muito em qual o status desse herói. Se ele é um cowboy que chegou na cidade e afugentou os bandidos, ele provavelmente vai ser exaltado, mas visto com ressalva por alguns. Se ele é o urso que está procurando um lugar para morar e é adotado por uma família, ele é acolhido, mas alguém pode ter ciúmes da atenção que ele recebe. Caminho das transformações. O protagonista conhece os desafios que a comunidade enfrenta e traz novas soluções para os problemas antigos. Esse é um dos pontos principais que destoam da jornada do herói. Aqui a comunidade precisa de algo para se transformar em sua versão ideal. Não precisa ser algo grandioso e épico. Às vezes é só que o pastor da cidade proibiu que os jovens dançassem nas festas. Reverter essa situação já poderia fazer de você um herói. Somos como Kevin Bacon. Desencontro com a família. Algo dá errado e o protagonista é separado da comunidade, isolando-se e tendo seu lugar no mundo desafiado. Alguém com ciúme sabotou o herói de alguma forma, ou algo que ele tentou fazer assustou as pessoas. Esse é o momento da história em que vemos nosso herói sozinho novamente, pelo conflito dele com a própria comunidade que ele encontrou. De volta ao caminho. O protagonista supera sua crise moral e retorna à sua visão de mundo original. O nosso herói supera as dúvidas que teve sobre seu próprio modo de agir e decide fazer mais um esforço para mostrar sua visão de mundo aos outros personagens. Reencontro e reconciliação. O protagonista retorna à comunidade sendo mais uma vez abraçado por ela e superando os mal-entendidos anteriores. Muitas vezes isso envolve discursos de esperança e união. Esse é o momento de cicatrizar as feridas emocionais dessas relações e formar ligações mais fortes. Acolhimento. O protagonista agora é parte integral da comunidade, já não sendo visto como um estranho. Assim como diria
diria Dominique Toretto, o nosso protagonista não tem amigos, ele tem família. Seus companheiros agora o reconhecem como parte do grupo, o Dom original. O protagonista ajuda a comunidade a superar os antigos problemas, tornando-a mais parecida com ele próprio. Aqui é outro ponto de grande distância com a jornada do herói. Em vez de um personagem que é modificado pelo mundo que encontra, nosso herói transforma o mundo que o encontrou. Não há o recebimento de um novo conhecimento ou uma evolução pessoal desse personagem, mas de todos os outros que estão em seu entorno. Adoção da partida. O protagonista cogita abandonar o grupo e continuar a sua jornada. Com o fim do conflito principal, o nosso cowboy se apronta para continuar cavalgando em direção ao pôr do sol. Pés no chão. Ele desiste de partir e passa a se estabelecer em sua nova comunidade. Óbvio que agora que nosso protagonista já é parte da família, ele não pode simplesmente ir embora. As ligações formadas com todos aqueles personagens se tornaram fortes demais. Via de duas mãos. Agora a comunidade se molda para integrar o protagonista, superando todas as rusgas e dificuldades iniciais. A comunidade demonstra que aprendeu com os ideais do protagonista e agora ela está adaptada à presença dele. Uma nova comunidade. Um novo status quo é estabelecido, baseado nas perspectivas que o protagonista trouxe à comunidade. Nesse momento, vemos as adaptações que acomodam esse novo estilo de vida, com uma comunidade completamente transformada. Dois mundos em um. A comunidade ainda é a mesma, mas está acrescida de um novo integrante e com novas características advindas dele. Embora ainda seja possível perceber o formato original, nossa família agora tem um novo membro. Integração para viver. O protagonista entende que, independente de seguir sua jornada ou permanecer na comunidade, ele sempre fará parte dela, pensando no futuro com esperança e lembrando do passado com carinho. Nossa, quase, mas isso aí nem existe. Não tem como alguém criar uma história assim em que o personagem não muda em nada, só muda todo mundo ao redor dele e ainda assim tu quer dizer que é uma boa história. É verdade, mas você já ouviu falar de Anne of the Green Gables? Considerado um clássico canadense desde meados do século passado, mais de 50 milhões de cópias vendidas e adaptado para filmes, séries e um anime? Ok, talvez você não goste de histórias de menininhas ruivas cheias de esperança. Talvez você queira algo mais convencional, como, não sei, Forrest Gump, ganhador de 6 Oscars, incluindo melhor filme e melhor roteiro adaptado, além do Globo de Ouro e outras conquistas. Mas não, talvez você queira algo mais forte, com um protagonista mais másculo, e isso é nitidamente um herói tradicional. Seria impossível ter um protagonista assim nessa estrutura, né? Mas você tá esquecendo que os brutos também amam filme de cowboy. Shane é um cowboy solitário que encontra uma cidade e muda a vida de todo mundo que vive lá. Não me entenda mal, lógico que todos esses personagens eventualmente aprendem alguma coisa durante as histórias, mas é sempre algo objetivo de modo a dar sequência à plot, bem diferente do tom de autoconhecimento proposto pelo Campbell. E se você não tá convencido até aqui, eu tenho um último exemplo pra você que é bem improvável e eu aposto que você não tinha pensado. Dragon Ball. A série original do Akira Toriyama é exatamente isso o tempo todo. Diferente do Wukong de A Jornada ao Oeste, o Goku segue pelo mundo apenas para se tornar mais forte. Ele busca as esferas do dragão em várias ocasiões e por diversos motivos, mas a maior parte da história segue a estrutura. Goku chega em um lugar, o lugar tem um problema, Goku ajuda as pessoas, resolve o problema e ele vai embora sabendo que fez amigos para a vida inteira. Tem várias lutas e poder e arco de treinamento e torneios, mas quando você vai assistir Dragon Ball, é fácil de encontrar arcos inteiros que é só as pessoas se impressionando com o quanto Goku é ingênuo ou puro de coração, ou está sempre disposto a lutar pelos seus amigos e pelo que é certo. E, conforme o tempo passa, praticamente todo mundo que o Goku encontra acaba sendo transformado por ele. O Yantia era um vilão quando apareceu. O Kuririn era um rival arrogante quando apareceu. O Tenshinhan era um vilão quando apareceu. O Piccolo, o Vegeta e agora até o Freeza. Todo mundo que passa tempo suficiente com o Goku acaba mudando, porque às vezes o que a gente precisa não é de uma grande transformação que vai nos modificar completamente e nos ascender a um posto diferente do resto da humanidade. Às vezes, a gente só precisa continuar sorrindo, mantendo a esperança no futuro e fazendo novos amigos. Então deixa um comentário falando, o Quase me ensinou até o que eu não queria saber, que nós já vamos ser quase amigos.